O golpe militar do 28 de maio de 1926 estabelece a trindade que irá suportar o fascismo em Portugal durante 48 anos. O exército, a igreja e o grande capital. É a ditadura terrorista dos latifundiários e capitalistas. Salazar será a figura escolhida para encabeçar o fascismo português. É montada uma estrutura repressiva gigantesca. A censura, a polícia política, o campo de concentração do Tarrafal, os tribunais plenários. Muitos opositores são mortos. Milhares são presos. Milhões de portugueses imigram. O povo português e os povos das colónias são submetidos a uma intensa exploração, enquanto uma pequena oligarquia enriquece enormemente. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas, sobreiros, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ora passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita da força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. O fascismo encontrou sempre pela frente a resistência determinada do povo português, em particular da classe operária. Durante 48 anos, nas fábricas, nos campos, nas universidades, apesar do terror fascista, o povo português resistiu. E durante esses 48 anos, o PCP cumpriu o seu papel. Organizou a resistência, promoveu a unidade, apontou perspectivas. O heroísmo dos seus militantes transmitia confiança e a sua imprensa era a voz que o fascismo nunca silenciou. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa. Liberdade para o Partido Comunista Português! A aliança entre o povo e o MFA transformou o golpe libertador na Revolução do 25 de Abril, derrotando as tentativas golpistas das forças mais reacionárias, aprofundando as liberdades e os direitos dos trabalhadores e de todo o povo, nacionalizando os setores estratégicos da economia, começando a construção do Portugal socialista. A liberdade política conquistada permite a realização das primeiras eleições livres em Portugal, a
25 de abril de 1975. Nestas eleições para a Assembleia Constituinte, mais de 80% optam pelo socialismo. Mas os partidos mais votados, o PS e o PSD, proclamam o seu apoio ao socialismo apenas para iludir o povo, enquanto na sombra preparam a recuperação capitalista. O governo provisório, com Vasco Gonçalves, o PCP, as massas populares e o MFA, apoiados pela vontade expressa do povo, continuam a impulsionar o processo revolucionário. Mas a reação vai intensificando os seus golpes e, sob a batuta dos grandes capitalistas e latifundiários, o PS, o PSD, o CDS e os setores mais reacionários da Igreja e do Exército lançam-se no terrorismo contra os comunistas e outros democratas e aprofundam os laços com os serviços secretos do imperialismo. É o verão quente de 75. A 25 de novembro de 75, a força militar passa para o lado da contra-revolução. Mas a força das massas continua a impor a genuína vontade popular e impõe ainda a aprovação da Constituição a 2 de abril de 1976. Com a tomada de posse do primeiro governo constitucional, o processo contra-revolucionário acelera-se. Rasgando a Constituição e usando a mentira e a demagogia como instrumento privilegiado, PS, PSD e CDS, à vez ou sozinhos, desenvolvem 30 anos de políticas cujo objetivo e resultado é a reconstrução do capitalismo monopolista em Portugal. Mas o cariz profundamente democrático dos ideais de Abril, a resistência do movimento operário e popular e a ação firme do PCP constituíram e constituem um gigantesco obstáculo ao processo de recuperação do capitalismo monopolista. As portas que Abril abriu não estão fechadas. Na mobilização popular, na luta de massas, na resistência às políticas reacionárias dos sucessivos governos, constrói-se a ruptura democrática que, como sublinhou o poeta, devolverá o poder à barriga da terra que em boa hora o pariu. E só nos faltava agora que este abril não se cumprisse. Só nos faltava que os cães viessem ferrar o dente na carne dos capitães que se arriscaram na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balofos verbos de encher e outras coisas ainda que não cabe aqui dizer, que aos capitães progressistas o povo deu poder. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu.